Imagine uma fruta tão grande que pode alimentar uma família inteira, tão resistente que praticamente não precisa de defensivos químicos, e tão versátil que pode substituir a carne em pratos veganos. Essa é a jaca, uma fruta tropical que está ganhando destaque como uma solução sustentável na agricultura brasileira. Em regiões como o Paraná, agricultores estão redescobrindo o valor da jaqueira, não apenas como fonte de alimento, mas como uma aliada na sombra dos cafezais e na diversificação das plantações. Além disso, a jaca é rica em nutrientes essenciais, como fibras, potássio, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A e C, contribuindo para a saúde cardiovascular e fortalecendo o sistema imunológico. E você já considerou a jaca como uma opção sustentável na sua alimentação ou cultivo? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias fascinantes sobre frutas e agricultura sustentável. Era início de manhã quando cheguei a uma pequena propriedade rural no interior de Minas Gerais. O céu ainda estava tingido de laranja, e o cheiro da terra úmida se misturava ao canto dos pássaros. Ao lado de uma cerca simples, encontrei seu Amadeu, um senhor de chapéu de palha, mãos calejadas e olhos atentos, que me recebeu com um sorriso e uma frase curiosa. "Você veio ver o ouro que dá em árvore?" Não entendi de imediato. Pensei em alguma metáfora local, talvez um tipo raro de planta medicinal, mas logo ele me levou até o centro da propriedade, onde dezenas de jaqueiras cresciam robustas, suas copas largas projetando sombras sobre o solo fértil. Foi ali que comecei a entender que a jaca, muitas vezes subestimada, estava virando protagonista em uma nova fase da agricultura brasileira. E não era só por aqui. Do Nordeste ao Sul, pesquisadores, agricultores familiares, engenheiros, agrônomos e até chefes de cozinha estavam redescobrindo a jaca. Uma fruta ancestral cultivada há séculos, mas que agora renascia com uma nova missão: sustentar o futuro. Literalmente. Enquanto caminhávamos entre as árvores, seu Amadeu me contava histórias. Ele dizia que antigamente a jaca era chamada de fruta do pobre, porque caía do pé em abundância e ninguém queria vender, era de dar, de partilhar. Mas agora, com o aumento do consumo consciente, da busca por alimentos naturais e da necessidade urgente de métodos agrícolas mais sustentáveis, aquela fruta enorme e grudenta estava se transformando em um símbolo de resistência e inovação. Comecei então a investigar mais a fundo. E quanto mais eu descobria, mais fascinado ficava. A jaca não precisa de agrotóxicos. Suas raízes são profundas, fortes, e ela cresce bem mesmo em solos menos férteis. Ela melhora a biodiversidade ao seu redor e oferece abrigo para diversos insetos benéficos. Além disso, cada jaqueira pode produzir até 200 frutas por ano. Sim, 200! Isso significa toneladas de alimento por hectare, com uma manutenção incrivelmente baixa. E o sabor? O sabor. Depende de quem prova. Tem quem diga que lembra abacaxi, outros juram que parece banana. E há ainda os que usam a jaca verde como substituta da carne desfiada, criando pratos que confundem até o mais carnívoro dos paladares. Mas o que torna a jaca ainda mais especial é o seu papel no agro brasileiro de hoje. Em tempos de crise climática, monoculturas esgotadas e escassez hídrica, ela surge como uma alternativa viável e resiliente. Isso porque, além de tudo, a jaqueira é uma árvore perene, com copa larga, que retém umidade no solo e contribui para o microclima local. Por isso, decidi embarcar numa jornada para entender como essa fruta gigante e, até pouco tempo atrás, renegada, está sendo redescoberta por agricultores de ponta e como ela pode ajudar o Brasil a dar um passo rumo a uma agricultura mais diversa, equilibrada e saudável. E você,
Já imaginou que uma fruta que muitos consideravam incômoda poderia estar no centro da revolução agrícola do país? Comenta aqui embaixo o que você achava da jaca antes desse vídeo. Já experimentou alguma receita com jaca verde? Ou prefere ela madura mesmo, docinha e aromática? E claro, se gosta desse tipo de história, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa e de outras curiosidades incríveis do mundo agro. O sol já ia alto quando fui visitar a propriedade do casal Lourdes e Antônio em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. A estrada era de terra batida, ladeada por montanhas cobertas de verde, e no ar, aquele cheiro de floresta úmida, doce e terroso. Eles me contaram que até poucos anos atrás a jaca era um problema. Fruta que apodrecia no chão, atraía moscas e ninguém queria comprar. Mas tudo começou a mudar com uma simples pergunta do neto deles: "Vovó, por que ninguém vende jaca na feira?" Aquilo ficou na cabeça da dona Lourdes e ela começou a observar. Percebeu que as jaqueiras davam em abundância em épocas em que outras frutas escasseavam. Começou a pesquisar. Viu que fora do Brasil a jaca era valorizada. Em países como Índia, Bangladesh, Filipinas e até nos Estados Unidos, a fruta já era considerada uma alternativa ecológica à produção de carne, graças à sua textura e à capacidade de saciar. A virada veio quando um chefe vegano da capital fez uma encomenda de 15 jacas verdes por semana, direto da propriedade deles. Em menos de 3 meses, a fruta que antes era desperdiçada começou a virar renda. Antônio fez uma pequena agroindústria no fundo da casa, com cortes específicos da jaca verde. Hoje, eles vendem para restaurantes, empórios naturais e até mandam para fora do estado. Mas o mais interessante é o impacto que isso teve na terra deles. A jaqueira, que antes crescia por acaso, passou a ser cultivada de forma intencional. Eles aprenderam a plantar em consórcio com banana, mandioca e até café. Isso trouxe uma recuperação impressionante do solo, já que a sombra da jaqueira reduz a evaporação da água e atrai minhocas e insetos benéficos. Não é exagero dizer que a terra voltou a respirar. Essa mudança chamou a atenção de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que começou a estudar a dinâmica da jaca em sistemas agroflorestais. E o que encontraram foi surpreendente. Jaqueiras plantadas em consórcios agroecológicos apresentaram uma taxa de produtividade 40% maior do que em monoculturas, além de reduzirem significativamente a incidência de pragas. E tem mais. A polpa da jaca é apenas uma parte do que ela oferece. A semente, que muita gente joga fora, é rica em amido e pode ser usada para fazer farinha, doces, pães e até massas sem glúten. Inclusive, há uma startup em Santa Catarina desenvolvendo snacks proteicos à base da semente da jaca, com foco em exportação. Você já tinha ideia de que a jaca poderia virar farinha ou chips? Imagina o potencial disso em programas de merenda escolar, combate à fome e até exportação de alimentos sustentáveis. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história da dona Lourdes e do seu Antônio. Você também conhece alguém que planta jaca? Compartilha com a gente. E claro, se essas curiosidades te surpreenderam, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Ainda tem muita história pela frente sobre como essa fruta está reinventando o jeito de fazer agro no Brasil. O caminho da jaca até as mesas urbanas e os mercados internacionais não é feito só de vontade e tradição. Ele também passa por inovação, pesquisa e visão estratégica. Foi isso que descobri ao visitar o Instituto de Agroecologia em Minsitinto, Feira de Santana, na Bahia, onde conheci a pesquisadora doutora Silvia Andrade. Ela me recebeu em meio a mudas, livros e muitas frutas exóticas espalhadas por bandejas de ensaio.
Mas entre todas elas, a jaqueira ocupava o centro do laboratório de cultivo. Segundo a doutora, a jaca representa um verdadeiro case de planta estratégica. É uma cultura de baixa exigência hídrica, alta resiliência ao calor e, o mais curioso, tem uma das menores pegadas ecológicas entre os alimentos produzidos em persistendo larga escala. A jaca é o oposto das monoculturas convencionais. Ela precisa de biodiversidade para prosperar, se beneficia do plantio consorciado e devolve para o ambiente quase tudo que tira. O sistema radicular profundo ajuda a combater erosão e compactação do solo, e suas folhas, ao caírem, formam um composto natural de alto valor nutritivo que dispensa fertilizantes químicos. Na prática, isso significa menos gasto com insumos, menos impacto ambiental e mais independência para o agricultor. O modelo é tão eficiente que vem sendo estudado por órgãos como a Embrapa, com o objetivo de inseri-lo em programas de reflorestamento com fins alimentares em áreas degradadas do semiárido. Mas o que mais me chamou a atenção foi um projeto piloto em andamento em escolas públicas do sertão da Paraíba. Com o apoio de uma ONG e do governo estadual, agricultores locais cultivam jaqueiras em quintais produtivos e fornecem tanto a polpa quanto os derivados da semente para a merenda escolar. E os resultados estão aparecendo. Crianças com melhor desempenho nutricional, redução de custos para o município e agricultores, gerando renda em pequenas áreas. Eu presenciei um desses quintais em Itaporanga. O agricultor se chamava Joel, e ele me contou que antes só plantava milho e feijão. Mas com a seca e os custos altos, estava pensando em largar a terra. Foi quando entrou no programa da jaca. Com 6 jaqueiras plantadas há 2 anos, ele hoje tira mais renda da fruta do que antes, com 1 hectare inteiro de milho. E o mais bonito é ver a família toda envolvida, desde a poda até a embalagem das sementes secas. E tem mais. Universidades estão criando sistemas de mapeamento genético da jaca brasileira, catalogando variedades com maior resistência, mais polpa, menos látex. A ideia é transformar o Brasil, que já é o maior produtor de jaca das Américas, também no maior exportador e referência técnica mundial. A doutora Silvia me disse uma frase que não saiu da cabeça. A jaca é o único alimento que dá na porta de casa, alimenta a família, vira renda e ainda melhora o solo. Isso é soberania alimentar. Mas será que o brasileiro já entendeu o valor disso? Você que está ouvindo essa história agora, sabia que a jaca podia ir tão longe que ela podia ser parte de um plano nacional de reflorestamento, educação, alimentar e ainda gerar lucro? Escreve aqui embaixo, se você tivesse um pedaço de terra, plantaria jaqueira? E claro, se está curtindo essa jornada no mundo das frutas com alma de gigante, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para continuar acompanhando essas descobertas do agro sustentável brasileiro. Quando sentei com Dona Noêmia, em um vilarejo no interior do Pará, ela me serviu um bolo de jaca morna, recém-saído do forno a lenha. Enquanto eu saboreava o doce e aromático pedaço daquela fruta gigante, ela me disse: "Essa jaca aqui é da minha mãe. Plantei a muda há 40 anos. 40 anos. E ainda frutificando, ainda alimentando, ainda gerando vida. Foi nesse momento que percebi que a jaca não é só uma planta. Ela é uma herança, uma ponte entre gerações, um elo entre o passado e o futuro, e é aí que mora sua força. Por todo o Brasil, principalmente em regiões rurais e periféricas, a jaca se tornou símbolo de resistência. Enquanto outras culturas exigem investimento, irrigação e tempo, a jaca cresce sozinha. Enquanto outras árvores morrem na estiagem, a jaqueira se mantém de pé. E nesse Brasil, onde nem sempre o alimento chega à mesa com facilidade, essa fruta se transforma em gesto de cuidado. Não é à toa que em várias
Culturas asiáticas, a jaca é tratada como árvore da abundância. Na Índia, por exemplo, é a fruta nacional de Bangladesh. Na África, ela é plantada como reserva estratégica de alimento em períodos de escassez. E agora, aos poucos, o Brasil está entendendo que tem nas mãos, ou melhor, nos quintais, um patrimônio alimentar e ecológico. Mas o mais surpreendente é como a jaca está atravessando barreiras sociais. Nos últimos anos, chefes renomados começaram a incluir pratos com jaca em seus cardápios. Em São Paulo, um restaurante vegetariano de alta gastronomia criou o escondidinho de jaca defumada com castanha do Pará, um sucesso absoluto. No Recife, uma hamburgueria plant-based desenvolveu um hambúrguer 100% vegetal usando a polpa da jaca como base. E nas redes sociais, vídeos de receitas com jaca viralizam, mostrando que o preconceito com a fruta está sendo quebrado pela geração mais jovem. O que antes era chamado de fruta do cheiro forte virou ingrediente cool, sustentável, do bem. Mas isso levanta uma pergunta fundamental. Como o poder público pode ajudar a consolidar essa virada? Em algumas regiões, como o Espírito Santo, leis municipais já reconhecem a jaqueira como árvore de utilidade pública, proibindo seu corte em áreas urbanas. Em outras, como no Ceará, iniciativas de reflorestamento com jaqueiras estão ajudando a recuperar áreas degradadas e alimentar populações vulneráveis. O desafio agora é ampliar essas políticas, incluir a jaca nos editais de agricultura familiar, estimular o beneficiamento da fruta, investir em tecnologias de colheita, armazenamento e distribuição. Porque, como todo produto agrícola, a jaca também tem seus desafios logísticos, especialmente pelo tamanho e peso. Mas nada disso é impossível. O Brasil tem o clima, o solo, o conhecimento e, mais importante, o povo. Gente como Dona Noêmia, seu Amadeu, o casal Antônio e Lourdes, o jovem Joel. Pessoas que plantam, cuidam e acreditam. Gente que vê na jaca não um problema, mas uma solução, com cheiro de terra molhada e gosto de futuro. E você, acredita que uma fruta pode mudar o destino de uma comunidade inteira? Que uma árvore pode ensinar sobre tempo, resiliência e abundância? Me conta aqui nos comentários, qual a memória mais forte que você tem com a jaca? Tem alguma história de infância, algum prato típico da sua região? E se quiser continuar, descobrindo o lado mais curioso, surpreendente e transformador da agricultura brasileira, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tem muita fruta com história esperando por você. Já era fim de tarde quando deixei a propriedade da Dona Noêmia. O sol se punha devagar por trás da copa das jaqueiras e um cheiro doce pairava no ar. Talvez das frutas maduras espalhadas pelo chão ou das sementes assando no fogão a lenha. Enquanto caminhava de volta pela trilha de terra, uma pergunta ecoava na minha mente. Como algo tão simples, tão comum, pode carregar tanto poder de transformação? A jaca é mais do que uma fruta. Ela é símbolo de uma mudança de mentalidade. É prova de que a resposta para muitos dos nossos dilemas agrícolas, sociais e ambientais pode estar bem diante dos nossos olhos, no pé do quintal, esperando apenas ser redescoberta. Durante essa viagem, conheci famílias que mudaram de vida com a jaca. Vi crianças se alimentando melhor, vi agricultores voltando a sonhar, vi florestas sendo regeneradas com o plantio de uma árvore que dá sombra, sustento e esperança. E vi também um país que, apesar de todos os desafios, guarda um potencial imenso em sua biodiversidade, em sua cultura alimentar e na força de sua gente. No fim das contas, a jaca representa um Brasil que precisa ser mais ouvido. O Brasil que planta sem veneno, que colhe com as mãos, que transforma o que tem à disposição em algo valioso.
Um Brasil que não depende de pacotes tecnológicos milionários, mas de políticas públicas simples, acesso à informação, incentivo ao pequeno produtor. E por isso, contar essa história é mais do que falar de uma fruta. É falar de um futuro possível. Um futuro em que a agricultura não destrói, mas regenera. Em que o alimento não é mercadoria, mas direito. Em que a jaca, com seu tamanho desajeitado e seu cheiro intenso, é valorizada pelo que ela realmente é. Um presente da natureza, uma lição de resiliência e um caminho viável para a sustentabilidade. E você, depois de tudo isso, ainda vê a jaca da mesma forma? Conta aqui pra gente o que mais te surpreendeu nessa história. Qual personagem mais te inspirou? E se você tivesse uma muda de jaqueira agora, onde plantaria? Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente continua mostrando como o simples pode ser revolucionário. Do pé à mesa, do campo ao futuro, a história continua. E a jaca? Bem, a jaca só está começando a mostrar sua força.